Boa noite. Todo mundo? Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Responde alguém, me ajuda, por favor. Sim, estamos ouvindo. Como que vocês estão? Estão bem? Estou tranquilo. Ótimo. Bom ter essa sensação de que estamos falando com alguém. Deixa eu ver. Então, meus queridos, a nossa aula, quando o pessoal não chega, eu vou explicar como que ela vai funcionar hoje. Ela será dividida em dois momentos, né? Nesse primeiro momento, eu vou fazer uma revisão da matéria da semana passada, que eu falei sobre hemodinâmica. A gente, na nossa aula prática, a gente não teve a Luana, né? Foi na nossa aula. E vou dar essa revisada, porque tanto a matéria da semana passada, quanto a matéria dessa semana, a matéria de hoje, elas vão cair nessa prova, que é sobre hemodinâmica e o arco cirúrgico. E falando na Luana, olha, ela apareceu aqui na sala. Sobre a hemodinâmica e o arco cirúrgico. Então, sobre esses dois temas que irá cair na nossa aula, na nossa prova. E eu também vou explicar um outro trabalho para vocês, né? No final da nossa aula também eu irei explicar como que ele vai funcionar, toda essa questão aí, ok? Eu acredito que essa será a nossa última aula, nosso último encontro, né? Muitos eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, né? Só aqui pelos rostinhos que a gente vê, pelos nomes, na verdade, né? Então, desde já eu quero agradecer, né, a todos pela colaboração, pela participação nas minhas aulas, quem pôde assistir às aulas presenciais, né, as aulas práticas, e aqueles que também não puderam, ok? Eu vou disponibilizar, acredito que eu estou com material na nossa próxima. Acredito que até amanhã eu consiga organizar tudo isso. Como que vocês já sabem, né? O nosso professor Márcio, ele se encontra de atestado e eu assumi, eu já estava na aula prática, então eu assumi essa aula síncrona também, ok? Enfim, acho que o pessoal vai entrando depois para a gente não perder muito tempo. Vamos lá. Esse conteúdo aqui eu já gravei na semana passada, mas eu vou disponibilizar para vocês no AVA, acredito que até amanhã. Mas mesmo assim, eu já vou aproveitar esse momento que a gente está aqui e eu já vou dar uma revisada, eu já vou falar o que eu falei, ok? Então, minha cachorra está querendo subir no colo. Enfim, ela acha que eu estou falando com ela. Esse momento que nós vamos falar hoje, gente, é sobre a hemodinâmica. Nós sabemos que a radiologia, ela é dividida, ela desde 1895, né, quando o Wilhelm Röntgen, ele descobriu a radiação X, a gente teve aí um crescimento, uma evolução, né? É a nossa data, né, 8 de novembro, a data do
tradicional das técnicas radiológicas. E a gente já teve a fluoroscopia e a hemodinâmica em si, né, já com início já em 86, a gente já começa a ter estudos. Então, até por volta da década de 40, a gente foi tendo essa evolução, esse aprimoramento aí, dentro da hemodinâmica, dentro dessa área. Então, nós temos aqui, quando a gente fala de hemodinâmica, o que vem na cabeça de vocês? Alguém pode me dizer? Vamos participar? Fala a palavra hemodinâmica. O que vem? O que vocês pensam assim? Alana? Cri? Gente, hoje nós estamos realmente no final do segundo tempo do curso de vocês. É como o sangue se comporta? Tipo, como. Porque hemo é sangue, né? Dinâmica é como. Não sei. Uma coisa nesse sentido. Mais ou menos isso. O que a gente vai ter aqui? A hemodinâmica, nós vamos ter um aparelho que ele vai emitir radiação. A questão dela ser dinâmica é devido à imagem. E essa via de condução dessa imagem é pelo sangue. Porque eu vou fazer o quê? Eu vou injetar o meio de contraste, né? Juntamente com o meu catéter, ele vai percorrer nas artérias, nas veias do meu paciente. Então, por isso que entra nessa questão da dinâmica da imagem, porque se torna uma imagem dinâmica, uma imagem que eu vou ver ela em tempo real. Na frente do meu monitor, eu consigo visualizar toda a estrutura que eu quero visualizar. Eu não, porque geralmente o que eu digo quem que conversou comigo agora? Não apareceu para mim. Fui eu, Matheus. Matheus, você está participando? É assim, porque quando eu pergunto isso para os alunos, eles têm uma questão, assim, eu falo, professor, pergunto sobre essa questão, né, da hemodinâmica, eles já ligam ao coração. Tanto que eu coloquei a imagem anatômica aqui do coração. Mas não vamos fazer somente o coração. Entendeu? O pulmão mesmo é um exemplo. Né? Então, essa questão é muito importante que nós saibamos. Mas, geralmente, a via, né, de acesso serão pelas artérias radial, pela artéria radial ou pela femoral. E aqui eu coloquei uma anatomia do coração do paciente, né? Para a gente só dar uma relembrada, nós vamos ter a veia cava superior, o átrio superior, a veia cava inferior, ventrículo direito, músculo cardíaco, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, veia pulmonar e artéria pulmonar. Então, a hemodinâmica, ela, como eu disse para vocês, nós iremos injetar, né, catéter, nós vamos colocar o catéter dentro do meu paciente, ele vai percorrer as veias, as artérias do meu paciente para eu fazer um diagnóstico, para eu analisar. Então, eu consigo visualizar ali em tempo real. Então, o meu médico, ele consegue ali, ele vai estar em frente ao monitor. É muito importante que quando nós vamos posicionar o meu aparelho de hemodinâmica, que a gente coloque o monitor à frente do médico. Esse aqui é um aparelho de hemodinâmica que eu quis colocar aqui para vocês, tá certo? Que nós iremos fazer esse procedimento para verificar. Nós vamos injetar o meio de contraste, mas qual que é o meio de contraste que nós iremos injetar? Vocês têm uma ideia? Vocês imaginam qual que seria esse meio de contraste? Matheus, Keren, Iodo? iodo. Meio de contraste iodado. Neste caso, Matheus, nós iremos utilizar o meio de contraste não iônico. Nós vamos utilizar o não iônico justamente pelo fato dele ter uma probabilidade de reação menor, uma RAM menor, né? Reação alérgica a medicamento bem menor. Então, é onde que a gente entra com o meio de contraste não iônico. Está muito importante. Se caso lá na prova eu perguntar para vocês, ou lá no concurso que vocês forem fazer, qual que é o meio de contraste utilizado na hemodinâmica, na angiografia? É o gadolínio? Não. É o iônico? Sim. O gadolínio eu posso até utilizar sim, desde que seja numa angio-TC, angio-RM, tá certo? Na ressonância magnética. Aí sim eu vou utilizar o gadolínio.
Quais que são os procedimentos que eu vou fazer? Angioplastia, drenagem, ebulições terapêuticas. No caso, prestem bem atenção. Procedimentos terapêuticos. Angioplastia, drenagem, embolização terapêutica. Não estou falando agora de exames. Né? E quando eu pergunto para vocês, professor, perdão, gente, qual que é qual que é a diferença da radiografia com a fluoroscopia? Sabe me falar, Matheus, pelo pouco que eu falei de hemodinâmica aqui? A diferença das duas? Isso. A radiografia, no caso, é a utilização do raio-x, né, para mostrar as estruturas, né? E fluoroscopia é como se fosse uma radiografia, só que em tempo real, né, no arco cirúrgico. E dinâmica, né? Sim. É uma Uhum. imagem dinâmica. Tanto que a gente tem até, por exemplo, lá só puxando lá na cintilografia do miocárdio mesmo, lá na medicina nuclear, a gente tem a imagem estática primeiro, depois a gente tem a imagem dinâmica, que a gente vê esse dinamismo, toda essa questão aí. Outra questão que é muito importante de nós, a semelhança que nós temos entre radiografia e fluoroscopia é que ambas eu irei utilizar a radiação X. Então, eu estou utilizando aqui, nestes exames, a radiação X, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Aqui, no caso, a radiografia, eu vou ter uma imagem estática, que eu vou precisar de todo um processo de revelação, que é aquele processo que eu vou passar pelo revelador, pela processadora, seja ela manual, automática, seja o DR, seja CR, seja digital, qualquer um. Tem que ter todo um procedimento. E aqui na fluoroscopia eu já consigo ver em tempo real, tá certo? Então, aqui nesse tempo, nesse momento, o que eu vou ter? Ali, quando eu estou fazendo o exame, ou o procedimento invasivo, né? O procedimento, como que eu digo para vocês, terapêutico, ou o exame, né? O cateterismo seria o exame, e o terapêutico seria a angioplastia, o médico ele vai estar aqui. Esse aparelho não tem, mas geralmente porque esse aparelho é um aparelho bem avançado, provavelmente deve ser um joystick. Acho que é assim que se fala mesmo. Um controle que ele consegue ficar à distância. Esse controle pode estar próximo à mesa, eu posso mexer, o médico pode mexer, entendeu? Mas geralmente, meus queridos, os mais antigos, ele fica um pedal aqui embaixo. Esse pedal significa o quê? São dois pedais. Um pedal, o médico ele aperta e vai fazer assim, pam, dispara a radiação. Então, é uma radiação contínua. É semelhante com tomografia. Só que tomografia nesses cortes, né? É uma radiação contínua. E a radiação X pá, eu estralei, pá, questão de segundos, né? Ela dispara rapidão e ele emite radiação só naquele tempo, no caso da radiografia. Na fluoroscopia, então, a partir do momento que eu estou apertando o botão, apertando o pedal, ele está disparando a radiação X. Se o médico... Isso é, tipo, por exemplo, uma pergunta, vocês me perguntaram, mas eu vou falar. Professor, toda essa imagem, todo esse procedimento, ele é gravado? Não, ele não é gravado. Somente o que o médico quiser gravar, tipo o que ele está apertando. Pá, aí ele, opa, isso aqui é interessante, ele aperta o outro pedal e começa a fazer a gravação. Até o que ele quer, para depois ele lá na sala de comando, ele fazer, trabalhar essa imagem, entendeu? Então, funciona dessa forma. Tá tranquilo, gente, até aqui? Estou falando muito rápido. Posso seguir? Beleza, então posso. Então, os procedimentos, é um procedimento invasivo, né, que é o cateterismo. O cateterismo, no caso, eu vou fazer o quê? Eu vou diagnosticar. Eu vou ver se aquele paciente ele tem uma estenose. O que ele tem? O médico ainda não sabe. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o catéter dentro da veia do meu paciente, ele vai percorrer ali até eu diagnosticar. Professor, me perguntaram isso também já uma vez. O cateterismo, ele vai ter uma câmera lá na ponta, tipo igual nos outros dentoscopia, sei lá? Não, ele não tem uma que isso é inviável ter uma câmera, porque é escuro, o sangue é escuro, ele é inviável que aconteça, que tenha essa câmera ali. Então, é onde que entra a minha imagem.
tá certo? Então, eu vou injetar tanto na minha artéria radial ou na minha artéria femoral, tá certo? O meu paciente, para verificar dados fisiológicos, funcionais, anatômicos, essas questões. E aí a gente tem angioplastia. Angioplastia já é um procedimento invasivo que eu vou fazer o quê? Eu primeiro, prestem bem atenção, primeiro eu fiz o cateterismo, em segundo eu fiz angioplastia. Cateterismo e angioplastia não são sinônimos, entendeu? Não são. Se você vê alguém falando isso, não é. O cateterismo eu vou diagnosticar, eu vou saber. Angioplastia eu já sei, aí eu vou entrar com stent, eu vou entrar com stent ou com balão para fazer o quê? Para abrir essa estenose que ocorreu ali. Vou insuflar aqui a artéria que estava rompida por gorduras, né? A gente teve uma péssima alimentação, enfim. Ou a gente pode colocar esse stent, que vai ser como se fosse uma molinha, né? Ele coloca ele lá, ele abre e faz essa circulação, aumenta essa comunicação aqui do sangue, que eu vou até mostrar em umas imagens mais à frente para você. Beleza, professor, significa que, que toda vez que eu vou fazer cateterismo, eu vou fazer angioplastia? Não. Significa, mas eu posso fazer primeiro um cateterismo e depois angioplastia? Posso. Mas antes o médico ele tem que ter um preparo, ele tem que se preparar, ele tem que saber a quantidade de contraste que eu vou injetar. Entendeu? Recentemente uma outra turma questionou para mim. Não sei se alguém já falou isso para vocês também, que a gente tem um limite de meio de contraste que a gente vai tomar. A gente não tem nenhum limite durante o ano para eu tomar esse meio de contraste, entendeu? Até pacientes oncológicos acabam tomando muito mais, tomam, então a gente não tem esse limite. Vamos lá. Aqui eu coloquei a imagem de angiografia para vocês verem. Vocês conseguem visualizar que nessa imagem eu não a minha veia ela vem até aqui, né? O catéter percorre, ela vem até aqui. Então, a partir do momento que eu coloco o stent, eu vou conseguir ter uma comunicação, colocado o stent, se vocês conseguirem visualizar bem na imagem, bem aí na tela de vocês, coloquei o stent e aí a gente consegue percorrer que a veia chegue até o final para ter essa comunicação aí, entendeu? Então, é uma questão aqui muito importante, um dos procedimentos da angioplastia que eu acho isso muito válido, né? Nós sabermos. Atividades desenvolvidas. Então, nós seremos uma equipe de profissionais composta, prestem bem atenção, gente. Eu espero que vocês, isso aqui eu não escrevi, e eu espero que vocês estejam sentados numa cadeira. Não dá para estudar, me levar lá para o sofá, ficar assistindo essa aula deitada. Eu espero que vocês estejam no sofá e estejam anotando, que muita coisa que eu estou falando vai cair na prova e muitas das vezes não está aqui. Entendeu? Então, pega o papel, quem não pegou, corta, pega o papel, uma caneta e começa a anotar. Nós temos alguns profissionais que vão trabalhar na área da hemodinâmica, que vai ser o médico, né, o médico cardiologista, intervencionista, hemodinicista e o médico anestesista também. A gente precisa de um médico anestesista, principalmente em casos de pronto-socorro, o meu paciente ali pode ter alguma, como que eu digo para vocês, ele pode ter alguma parada, aí a gente precisa de um médico anestesista para auxiliar também. Então, a gente vai ter, neste caso, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um tecnólogo ou técnico de radiologia ali ajudando também. Eu tive uma oportunidade também de participar, né, de ver um procedimento de hemodinâmica, como que funciona, como que é. Não fiz estágio, mas só uma participação, não trabalhei nessa área. E justamente por eu não ter trabalhado, eu entrei em contato com alguns colegas que me passaram algumas informações. Tanto o médico, no caso não é em relação ao ortopedista, não, cardiologista, mas ortopedista mesmo, que faz essas cirurgias no arco cirúrgico, a gente vai falar numa outra aula, em outro momento nosso hoje também. E eu perguntei para eles a respeito dessa questão, tipo, por exemplo, quais que são os desafios, quais que são as questões que eles enfrentam. Indo lá para a aula de arco cirúrgico, uma das coisas que o médico falou foi dessas questões, que às vezes o técnico, o tecnólogo, ele está ali bem perdido em relação com os posicionamentos, que eu vou mostrar para vocês que a gente tem alguns também posicionamentos aqui na hemodinâmica, certo? Assim como a gente tem lá no arco cirúrgico também.
Então, nós somos essa equipe de profissionais compostos para trabalhar na área da hemodinâmica. Então, o médico vai proceder no exame, na consulta do paciente, fazer o preparo do paciente, que nós iremos auxiliar, assegurar os procedimentos anestésicos. No caso aqui, eu não vou aplicar uma anestesia, o médico não vai aplicar uma anestesia geral no meu paciente, ele irá sedar ele com anestesia local, entendeu? Esse paciente, ele consegue ir embora até no mesmo dia, tá certo? No caso, professor, e óbito? É uma coisa que as pessoas perguntam, tem medo. O óbito de 1 a 1.000 pacientes, vem a morrer. E, geralmente, essas pessoas que morrem são por complicações de doenças já pré-existentes ou que ele já está fazendo tratamento, não em relação ao procedimento, entendeu? Então, é uma questão que eu acho importante, porque muitas das vezes a pessoa liga, fica com medo em relação com a hemodinâmica. Então, nós vamos realizar exames de intervenção por meio de radiologia, proporcionar cuidados pós-anestésicos com o meu paciente. Um exemplo, se o meu paciente, ele foi um paciente... se ele for um paciente, gente, que por exemplo, ele... ele fez o meu paciente, eu injetei por via radial, né, pela artéria radial. Eu preciso de saber, foi direito ou foi esquerdo? Se foi direito, meu paciente é liberado no mesmo dia. Se foi direito ou esquerdo, vai ser liberado no mesmo dia. E esse paciente tem que ter cuidados até 2 dias. Quais que são os cuidados? Não ir para academia, não pegar peso daquele braço que ele fez o procedimento até durante 2 dias. Tá, beleza. E o femoral? O femoral vai ficar de 4 a 6 horas em observação na clínica, lá no hospital que ele fez esse procedimento. E, que ele fez esse procedimento, e depois que ele é liberado, ele não pode dirigir até 2 dias, ok? Para ele não fazer esses esforços aí. Realizar procedimentos de imagem, o contraste que eu já disse para vocês é o contraste iodado não iônico. Zelar pela proteção e segurança dos pacientes e dos operadores, porque isso é uma função nossa. Nós, dessa equipe toda que eu falei para vocês, anestesista, técnico de enfermagem, médico intervencionista, nutricionista, a gente acha que não é erro. Esse médico também, ele vai ser o quê? Todos esses profissionais responsáveis, eles vão ser o quê? De todos eles, nós teremos o maior conhecimento em relação à radiação. Então, função nossa cuidar da radioproteção deles também. Vamos seguir. Aqui eu coloquei para vocês uma estenose. Meu médico, ele gravou essa imagem, né? E depois ele trabalhou lá, então ele vê a quantidade de milímetros existentes nessa estenose para ele trabalhar. A radiologia intervencionista não vascular, né, que nós vamos utilizar agulhas, drenos, para verificar toda essa questão. Eu peguei isso aqui lá no site do Conter. Eu achei muito importante. Não sei se vocês têm o hábito de visualizar o site do Conselho. É muito importante. Eu peguei essa matéria, que é um profissional lá do Sul responsável pela hemodinâmica. Porque muitas das vezes, quando a gente fala hemodinâmica e tal, isso aí não é função nossa, isso aí não é profissional da radiologia, geralmente é médico. Não. Aqui deixa bem claro que é um profissional da radiologia que a gente irá atuar, nós iremos também compor essa equipe, né, de profissionais que irão trabalhar dentro da hemodinâmica, que é uma questão, eu acho isso muito importante, que não é só médico que irá fazer. Nós iremos auxiliar, a gente tem a nossa função ali. Entendeu? Infelizmente, poucos profissionais sabem que é da nossa profissão, que é da nossa alçada. Essa área é regulamentada, né, pela resolução do CONTER, 6/2009 e 2/2012. Então, o papel, igual ele fala aqui, nós temos o papel no preparo do angiógrafo e no posicionamento do paciente para garantir a obtenção de imagens com qualidade durante e após os vários procedimentos de hemodinâmica que a gente vai ter aí.
ok? Gente, está tranquilo aí? Posso seguir? Foi demais. A questão da angulação é algo que a gente já trabalha, né? Vocês vêm estudando durante esses 3 anos aí de radiologia sobre angulação. E a gente vai ter angulação. Um cuidado que o técnico e tecnólogo tem que ter em relação com a hemodinâmica também. Essa angulação a gente vai preocupar muito também nesse momento com a radioproteção, com a estrutura que a gente vai visualizar, entendeu? Todas essas questões serão nós que seremos, nós iremos ajudar e nós teremos que ter essa noção em relação a essa angulação e os procedimentos que eu vou passar para vocês mais à frente também. Aqui coloquei uma foto para vocês, ela é uma imagem um pouco antiga, mas eu achei válido colocar para vocês aqui. Então, nós estamos no centro cirúrgico, né? É um aparelho, é um arco em C, e um arco cirúrgico, né? E aqui eles colocaram todo o procedimento, né? Revestiram todo o meu aparelho de hemodinâmica aqui, porque aqui no caso é uma área estéril, certo? Então aqui, infelizmente, o meu profissional da radiologia está com os braços de fora, é uma imagem antiga, né? É algo antigo, então aqui para vocês uma curiosidade para vocês verem também. Vamos lá. Esse aqui é o nosso angiógrafo, o nosso aparelho de hemodinâmica. Aqui, chama atenção para vocês de algumas questões. Nós vamos ter aqui um intensificador de imagem, certo? Prestem bem atenção. O intensificador de imagem, ele sempre ficará na parte superior, acima do meu paciente, ok? Então, o intensificador de imagem fica sempre na parte superior. O meu tubo de raio-x, ele fica sempre na parte inferior. E o meu paciente, ele fica aqui no meio, entre o intensificador de imagem e entre o tubo de raio-x. Ok? Então, intensificador em cima, tubo embaixo. Aqui o meu paciente está com um colete, né, de tireoide, um colete de tireoide, não com o meu paramentado com o meu avental plumbífero. Eu lembro-me muito bem, gente, quando eu fui participar desse procedimento, o profissional da hemodinâmica, ele estava paramentado com um avental que vinha dos pés da cabeça, não, do ombro, né, até os pés, tampando. Tanto a técnica em enfermagem quanto o profissional da radiologia, ok? Aqui, ele colocou aqui na imagem, mas eu acho que meio complicado. Ele colocou aqui 3 dosímetros. Eu acho que meio difícil de acontecer isso, mas é o que a imagem fala e que é uma das questões muito importantes. Dosímetro sob o avental. Gente, isso aqui é questão de concurso. Isso aqui eu já vi muito cair. Dosímetro no avental na altura do pescoço também, e o terceiro dosímetro perto do olho, porque a gente sabe quais que são os órgãos mais sensíveis à radiação. Quem pode falar para mim aí? Quem pode participar? Quem não participar, eu vou pedir para abrir a câmera. Cristalina, como é que chama na garganta? É a Glândula, tireoide, manchão, tireoide, né? mais. E. Ai, tem outro. Gônada, região das gônadas. São 3 órgãos que são mais sensíveis à radiação, questão de concurso. Acho que eu vou colocar essa questão na prova. É a córnea, a tireoide e a. Ai, gente, eu não tô lembrando. Região das gônadas? Exatamente, região. Ai, mesmo. Falou. Vinícius. Vinícius, parabéns. Matheus, parabéns também pela participação. Agora o pessoal que não está participando, liguem as câmeras, que eu quero ver o que vocês estão fazendo. Brincadeira. Então vamos lá. Gente, está acabando já a nossa aula, 10 minutos. Vamos lá, vai dar tempo. Eu vou conseguir.
O intensificador de imagem, a angulação que a gente vai fazer, ela vai depender muito mesmo do biotipo do meu paciente, da localização, da lesão. Todas essas questões vão depender muito do meu paciente. Colimação e magnificação. Professor, a colimação e a magnificação, ela existe também na área da hemodinâmica? Sim. Ela existe sim na área da hemodinâmica e a colimação é aquela questão. Quanto eu mais colimar, quanto... Alguém está fazendo pergunta aqui no chat? Não, Keren, você está falando com o microfone desligado? A gente não ouviu. Vocês ouviram? Porque eu não ouvi nada. Vamos lá. Gente, o que acontece? A colimação, quanto mais eu colimar, mais qualidade eu terei na minha imagem radiográfica. Ok? Eu vou fazer o quê? Eu terei uma quantidade menor de radiação espalhada e eu terei uma qualidade melhor na minha imagem. Quando eu magnificar, quando eu estender essa colimação, fazer essa técnica de magnificação, eu vou ter o quê? Uma quantidade maior de radiação espalhada e a minha qualidade da minha imagem cai. Entendeu? Então, quando eu faço essa colimação aqui também, eu terei essa exposição de radiação espalhada maior. Beleza? Essa questão aqui eu acredito que vocês estão tranquilos também. Vamos lá. As incidências. O intensificador de imagem é muito importante que eu possa fazer angulações nele. Depende do que o meu médico quer visualizar. Qual que é o objetivo que o meu médico quer? O que ele quer estudar? Qual procedimento? Então, eu vou fazer aqui. Quando for na oblíqua direita ou na oblíqua esquerda, eu vou fazer uma angulação de 30 graus. Então, prestem bem atenção. Oblíqua direita e oblíqua esquerda, angulação de 30 graus também aqui. E nessa movimentação, a projeção ela pode ser cranial ou ela pode ser caudal. Quando eu falo cranial, significa que o meu intensificador ele estará próximo ao crânio. Ok? Isso aqui também está tranquilo para vocês. O intensificador direcionado para a região dos membros inferiores será chamado de caudal. Ok? Vamos lá. Então, aqui eu coloquei para vocês as projeções em antero-posterior. O meu intensificador de imagem, como vocês podem observar, ele está, meu tubo de raio-x, ele está abaixo do meu paciente. O meu paciente está entre o tubo e o receptor de imagem. Uma das questões aqui que vocês podem observar, o receptor de imagem, ele vai estar mais próximo do meu paciente. Consegue visualizar na imagem? E o tubo de raio-x, ele vai estar mais distante do meu paciente. Ok? Então, o raio central incidindo perpendicular na minha região AP, a minha AP antero-posterior. Professor, a gente vai ter PA? Não. Intensificador de imagem é colocado ao lado do meu paciente, deitado na mesa. Então, aqui o meu intensificador de imagem, ele está aqui do lado do meu paciente, o tubo de raio-x, onde está saindo a radiação, e aqui o meu intensificador de imagem um pouco mais afastado. Então, essa incidência lateral, ok? Que a gente, qual área que o médico quer verificar, seja no pulmão direito, miocárdio. Aqui está falando, né, do arco circunflexo, essa questão. Incidência oblíqua anterior direito, o intensificador ele é colocado, angulado à direita do meu paciente, com aquela angulação que eu falei para vocês, angulação de 30 graus, tanto na direita quanto na esquerda. O meu intensificador de imagem continua, mesmo ele angulado, ele continua na minha parte superior. E o meu tubo de raio-x, mesmo angulado, ele continua na minha parte inferior. Lembrando que o meu paciente, mais uma vez, ele estará entre o tubo de raio-x e o intensificador. O que se vocês conseguem observar nessa imagem? Essas imagens que eu passei para vocês até aqui, em relação com o posicionamento do paciente. O que vocês conseguem, qual que é observação que vocês podem visualizar? Marcos, no caso aí, Oi? está escrito incidência oblíqua anterior direita, né? Mas como o tubo está embaixo, não seria posterior direita, não? Não. Porque eu estou fazendo uma angulação oblíqua.
entendeu? Eu estou angulando, eu estou obliquando o meu paciente. Aqui, no caso, na dinâmica, a gente faz isso, entendeu? A gente fala no caso da oblíqua, não da posterior, entendeu? E uma outra questão aqui, foi o Vinícius que falou? Isso. Professor, repete aí que eu não entendi. Ah, sim. Mesma dúvida do Vinícius. Ah, sim. O que acontece? Aqui, no caso, as incidências, assim como a gente tem lá na radiologia, nas radiografias, radiologia convencional, a gente tem as nomenclaturas, os nomes, ok? Aqui, por exemplo, nós vamos dar o nome de incidência caudal. Quando ela for caudal, significa que ela está virada para a região dos membros inferiores. Quando for cranial, ele está virado para a região do crânio, entendeu? E quando, aqui no caso, a gente vai obliquar, a gente vai fazer uma angulação do tubo e do intensificador. O meu paciente agora ele não está angulado. É tanto que vocês podem observar, tá vendo? Todas as incidências, meu paciente está em decúbito dorsal, entendeu? Meu paciente não está angulado. O que vai angular, o que vai mexer, o que vai movimentar, vai ser o quê? Vai ser a incidência, tá? Vai ser o tubo e o intensificador de imagem. Meu paciente ele continua em decúbito dorsal. Então, a gente, no caso, nós vamos chamar de incidências oblíqua anterior esquerda, tá certo? E oblíqua anterior direita, entendeu? Aqui, no caso, a gente não, como o colega Eu não falou, estou entendendo. seria posterior. Não vai ser, no caso, posterior, entendeu? Porque ele está falando aqui pela radiação, está saindo, né, do tubo, toda essa questão. Então, eles não pensaram dessa forma. Eles pensaram no caso dela ser oblíqua mesmo. Entendeu? No caso de chamarem ela de oblíqua. Tá tranquilo? Então, grava isso para vocês, para não dificultar. Os posicionamentos que nós teremos vai ser o lateral, projeção lateral, o AP, o anteroposterior, que é o raio central perpendicular, a oblíqua anterior direita, oblíqua anterior esquerda, o cranial e o caudal. Ok? Então, assim, eu acho que fica bem mais fácil essas projeções, essas 6 projeções, esses 6 posicionamentos, essas 6 incidências, essas angulações existentes. Tá tranquilo, gente? Ou não? Posso continuar, Vinícius? Vai ali na outra, na anteroposterior. Oi? Vai ali na anteroposterior, na próxima imagem. Aqui? Não, não, é para frente. Aqui. Isso. No caso anteroposterior, significa que o raio está entrando na frente do paciente e saindo atrás, não? É isso que eu não estou entendendo, sabe? Ah, sim, entendi. Então, aqui no caso, sim, lá no posicionamento que a gente tem como que eu digo para vocês, lá do convencional, a gente faz dessa forma mesmo, entendeu? Agora que no caso da questão do arco cirúrgico e da hemodinâmica, a gente faz dessa forma. Eles colocaram aqui o raio central, entendeu? Que eles vão não chamar pelo raio central, mas não pela radiação que está sendo liberada, que está saindo do tubo, mas sim do intensificador de imagem, entendeu, Vinícius? Em relação ao intensificador de imagem, Entendi. está captando essa imagem e emitindo ela para o meu aparelho, para o meu monitor, entendeu? Então, aqui no caso, há o intensificador que ele vai ser a minha referência, entendeu? Talvez seja essa a sua dúvida. Não, entendi agora. No caso, seja referente ao intensificador e não ao tubo de raio-x, né? Exatamente, ao intensificador. E aí, então, a gente vai ter essas incidências. AP, a minha incidência lateral, a minha incidência oblíqua. Você pode até observar aqui que